A outro assunto, Gimenez, é a questão global nacional, né, embora tenha afetado aqui a nossa região, que foi a questão dos hackers. Então, de repente a gente ficou sabendo que Araraquara e Ribeirão Preto ficavam entre Moscou e São Petersburgo, né? Mas por quê? Vamos explicar isso melhor, porque tem gente que às vezes não sabe o que é o pavão misterioso. O que é o pavão misterioso? Tem vários códigos aí, né? O pavão misterioso é um Twitter de extrema direita, muito provavelmente pertencente a um dos filhos do presidente da República, o Carluxo, e ele faz aí o processo de fake news. Ele disse o que nesse pavão misterioso? O que está acontecendo na verdade é que o site The Intercept recebeu uma série de conversas no Telegram, que segundo alguns foram hackeadas dos telefones de várias autoridades, inclusive do atual ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça, né? E a Vaza Jato tem mostrado diálogos muito pouco republicanos entre o Moro, o Delanhol e outros procuradores e outras autoridades ligadas à Operação Lava Jato. Certo. Que mostra que a Operação Lava Jato, como nós inclusive sempre defendemos aqui no blog, foi uma operação seletiva de fundo político, né, e que não respeitou direitos básicos da Constituição. E a partir da Vaza Jato, a Polícia Federal começou a investigar a possível possibilidade de hackers terem feito essa apropriação desses comentários e repassado ao Intercept. Qual o problema nisso? E aí, então, durante muito tempo se disse que esses hackers eram russos. Sim. Aí, de repente, os hackers surgem em Araraquara, em uma história ainda muito, muito confusa, muito embaralhada. A imprensa de esquerda em nível nacional está tentando destrinchar isso aí, mas tudo leva a crer. Analistas, inclusive, como Reinaldo Azevedo, que não é um analista de esquerda, é um analista de direita, né, mas que está fazendo aí um contraponto defendendo o Estado Democrático de Direito, porque, inclusive, nessa situação do Intercept, o jornalista Glenn Greenwald, né, que é do Intercept, que mora aqui no Brasil, ele está sendo ameaçado de deportação, de prisão. Mas vamos sim pegar na parte mais específica. Assim, a origem do material importa? Não importa. Nem porque, por exemplo, parece que não foi desmentido nada, né? Não, e os celulares, por exemplo, das autoridades como o Moro e Delanhol não foram colocados à disposição. Não importa se é russo ou se é daqui de Araraquara, não importa coisa não, importa são realmente as conversas, o conteúdo das conversas. Só que você sabe que na disputa política que nós estamos vivendo, né? Todo esse processo, aliás, seria republicano, e isso é uma afirmação que nós vamos fazer aqui, que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, se licenciasse do cargo enquanto tudo isso não fosse esclarecido. Isso seria republicano, né? Seria uma obrigação da autoridade pública fazer isso, de qualquer uma, dele e de qualquer uma. Bom, mas assim, pegando então em específico, prenderam 4 jovens aqui da região, estão investigando, e agora me parece que o ministro da Justiça disse que já tem acesso a todo esse material com ele, né? Ele inclusive está dizendo para algumas autoridades que, olha, eu vou apagar, fica tranquilo que eu não vou mostrar para ninguém. Um escândalo institucional absurdo, né? E que a Constituição proíbe, ele não é juiz. Eu achei engraçado. Ele não é juiz. Eu achei engraçado uma notícia que eu vi ontem, hoje, sei lá. Você tem Telegram? Não. Eu também não tenho, eu nunca, nem sabia que existia isso. E aí ele falou pro presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que também fica tranquilo que ele já tinha lá destruído as conversas. Aí o Rodrigo Maia falou, eu nunca tive esse troço de Telegram. E não foi só o Rodrigo Maia, não, outros, inclusive juízes aqui da região, disseram o seguinte, disseram que meu nome estava lá, eu nunca tive Telegram. Então, vai ver, eu tenho também, você não tem. Então, eu não sei. É muito esquisito, é muito antirrepublicano o ministro da Justiça, que é o chefe da Polícia Federal, comandando operações da Polícia Federal em defesa própria. Né? Isso é um absurdo que a gente não pode aceitar num país que tem um Estado Democrático de Direito, que seja um país que respeite as instituições da República. Isso é inaceitável. Vai passar. É como a gente disse, né? Depois do temporal, a lua cheia passeou no céu. Vai passar. Vamos aguardar. Vai passar. Vai demorar um pouco, mas vai passar. Vou passar aqui, que é a preocupação com a própria democracia. O decreto que foi assinado pelo Sérgio Moro, decreto que tem um número de 666, segundo quem acredita em religião, 666 é o número da besta, né? Do Apocalipse. Ele, de certa forma, ameaça uma coisa que é algo garantido mundialmente, que é a liberdade de imprensa. O que o Glenn Greenwald do Intercept está fazendo é exercendo a liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa que só é atacada em países autoritários e ditatoriais, como Arábia Saudita e coisas afins. Países democráticos respeitam a liberdade de imprensa e a informação pública ela é lidada de maneira natural na sociedade, numa democracia.
Portanto, se alguma coisa acontecer com o Glenn Greenwald, do ponto de vista de atacar a liberdade de imprensa, vai ser um escândalo mundial e mais uma ferida grave no nosso processo democrático, que já está sendo ferida há muito tempo, né, Paulo Honório? Desde 2016, quando se afastou desse país uma presidente honesta sem crime. E a partir daí a gente só andou ladeira abaixo. Eu acho que a gente tem que resgatar os nossos valores democráticos e a partir daí a gente vai começar a subir a ladeira de novo para reconstruir esse país. A palavra é essa, reconstruir esse país. É isso aí. Queria ficar com esses 2 quadrinhos aqui, ó. Pô, pelo amor de Deus, hein? Nunca se entregue, nasce sempre com as manhãs. E amar e mudar as coisas me interessam mais. A gente fala em Gonzaguinho e Belchior, fechamos. É isso aí. Então, beleza. Se puder, se inscreva aí no canal. Exatamente. E obrigado, até semana que vem. Até semana que vem.